Vamos abrir a Bíblia? Mateus 28. Como essa casa já está acostumada com Mateus 28, a partir do versículo 18, e toda pregação minha pode ser, Rodrigo, pode estar no noivado, pode estar no aniversário, culto de família, toda a minha pregação sempre volta para um tema: discipulado. Discipulado, relacionamento, mesa. Fomos comer uma pizza com Thompson, quarta-feira depois da faxina que fizemos aqui. Aí começamos a conversar, ele, isso aqui é discipulado? Eu falei, cara, tudo é discipulado. Você pagar a pizza é discipulado. Tudo é discipulado. A gente está no cinema, é discipulado. Estão lavando o carro, é discipulado. Está na oficina, é discipulado. Tudo é discipulado, Raquel. E essa aqui não é uma opção, isso aqui não é um convite, isso aqui não é uma ideia, não é uma possibilidade, isso aqui é uma ordem. Esses 3 versículos é uma ordem. E Jesus veio e lhes falou dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Na outra versão, ide fazei discípulos. Que aqui é King James. Mas nas outras versões, ide e fazei discípulos. E hoje à tarde, reescrevendo de novo, aí tira, apaga, escreve de novo, me veio 3 personagens na mente: Moisés, Gideão e Jeremias. Porque hoje eu vou falar sobre identidade. Moisés, Gideão e Jeremias. E para cada um deles, eu percebi um sentimento na identidade deles. Então, um teve medo, outro teve um sentimento de rejeição e outro de insegurança. Quando Deus chama Moisés e Deus diz a Moisés que ele é o libertador do povo, Êxodo 3:11 vai dizer: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o povo do Egito? Sentimento de medo. Quando Deus chama Gideão para agora comandar um exército, Gideão diz assim: eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor da cidade. Sentimento de rejeição. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias diz: eu não sei falar porque sou uma criança. Sentimento de insegurança. A identidade dos 3 não estava afirmada sobre eles. A identidade dos 3 estava colocando a missão em xeque. Não tenha pressa de executar a missão. Tenha força para afirmar sua identidade. Não tenha pressa de executar uma missão, mas tenha força para afirmar sua identidade. Lembrando disso, alguns anos atrás aqui, quando começamos a falar sobre os 5 ministérios. Hoje é algo natural em todas as mesas. Hoje é algo natural qualquer pessoa se levantar no meio da igreja e dizer: eu sou pastor. Mas no início não foi.
Por quê? Porque precisava se quebrar algumas dogmas que foram criados pela religião. Então, quando alguém dizia, não, eu sou pastor, está querendo se amostrar? Está querendo ser maior do que alguém? Está querendo dizer para Carlos e Neandra que você é pastor? Não, eu só entendi a minha identidade. E agora eu estou gritando para todo mundo ouvir, porque eu achei quem eu sou. Então, alguém precisou se encontrar. Moisés precisou se encontrar. Gideão precisou se encontrar. Jeremias precisou se encontrar. E a pergunta é, você já se encontrou? O primeiro passo para viver sua missão é reconhecer sua identidade. O primeiro passo para viver sua missão é reconhecer sua identidade. E isso gritou muito, muito dentro de mim, porque eu fiz uma retrospectiva de toda a jornada. E para mim hoje, eu abri os 12 dias, foi 7 do ano passado? Abri hoje de novo, isso para mim é muito grandioso. Para vocês pode não ser nada, mas para mim é grandioso. É eles dois reafirmando uma identidade que eu assumi, que eu abracei e que eu tenho gritado. Foi o que ele pregou ontem aqui. Ele tem sido o meu Jonatas, porque ele tem me impulsionado. Eu tenho que ser o Jonatas na vida de alguém. Porque quando você reconhece a sua identidade, não é sobre o que o outro vai se tornar, é sobre tudo que tu tem que entregar. Isso é o discipulado. Porque o discipulado é entregar tudo. Jesus, quando foi fazer o discipulado, ele entregou tudo. Mateus 28, ele começa a dizer no versículo 18, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Sabe o que ele está dizendo? Tudo que eu tenho de autoridade, estou dando a você. E agora, ide e fazei discípulo. É a identidade que te firma, mas é a missão que te movimenta. A identidade, ela te firma, mas tem uma missão para te tirar do lugar. E quando a tua identidade, ela está embaçada, quando a tua identidade não está estabelecida, qualquer caminho é o caminho certo. E quando Deus chama Moisés para estabelecer e reativar uma identidade que estava distorcida do Egito, porque ele era filho da filha de Faraó. E agora ele sai do Egito, sai fugido, porque ele matou um egípcio. E tudo aquilo que ele carregava como identidade é desfeita. E ele agora está no deserto, apacentando os animais. Aquele que andava num cavalo e todos se encurvavam, agora andava a pé, no sol escaldante, sem ninguém para ajudá-lo. Quando você olha o texto dizendo, eu não sei falar porque sou gago, você vê um medo estabelecido porque ele estudou nas melhores escolas do Egito. Ele tinha conhecimento sobre tudo. E quando eu vejo ele dizer isso, é a mesma coisa que aconteceu com Paulo quando ele cai vendo a glória. O que acontece com Paulo? Tudo aquilo que ele acreditava estava errado. Tudo aquilo que ele lutava estava errado. Tudo aquilo que ele sonhava estava errado. E agora, Paulo, todo mundo que você matou era seu irmão, era inocente. E a identidade de Paulo começa a entrar em parafuso. Mas Paulo tinha um Barnabé. Moisés tinha um Arão. Gideão
tinha um Purá, era o seu servo. Jeremias tinha um Baruque. A pergunta é: quem você tem? Se a sua identidade está distorcida, todos que sentam ao seu lado para confrontar a sua identidade se tornam teu inimigo. Lucas, quem você tem? Josias, quem você tem? Quem você tem? Porque uma identidade distorcida não deixa você ver quem você é. E às vezes quem está de fora vê melhor. E a nossa mente, ela é mentirosa sobre nós mesmos. Uns se dizem: não, eu estou certo. E bate o pé: eu estou certo. E quem está de fora está falando: não, está totalmente certo. Outros dizem: cara, eu não tenho condições. E quem está de fora está dizendo: rapaz, você tem condições. Existem dois extremos. Pedro diz: eu morro no seu lugar. Quando chegou a hora da prova, ele negou 3 vezes. Era aquele extremo: não, eu morro no teu lugar. Puxou a espada, cortou a orelha. Mas quando chegou na hora do Avera, que ele viu que o negócio estava sério, que o mestre dele estava apanhando. Rapaz, tu se veste igual ele, eu não. Rapaz, tu anda igual ele, eu não. Tu fala igual ele, eu não. Porque a identidade dele ainda não estava forjada. A forma que você fala de si mesmo determina o que você acredita sobre você mesmo. A forma que você fala de si mesmo determina o que você acredita sobre você mesmo. O que Moisés falou sobre ele? Para mim não dá para ir para Faraó, não. Ele estava determinando um caminho sobre ele mesmo. Mas nós estamos iniciando 7 dias para nossa identidade ser fortalecida, restaurada, avivada e a missão te movimentar. Você não precisa reagir a esses sentimentos com fuga. Você não precisa fugir por causa desses sentimentos. Mas você pode responder com maturidade. E responder com maturidade é Gideão dizer: eu sou o menor da minha casa. E a minha casa é a menor. É a mais pobre. É a mais improvável. Mas se tu está falando, eu acredito em você. Tem Gideões aqui dentro para poder liderar um exército. Tem Moisés aqui dentro para libertar o povo. Tem Jeremias, meninos, que estão sendo chamados para serem moldados, treinados e serem profetas para denunciar o pecado. Mas em qual sentimento você está? Do medo? Da rejeição ou da insegurança? Porque num discipulado, ou você entrega tudo ou você não entrega nada. Exemplo prático. Fomos jantar na casa de Carlos e Neandra. Amém. E começamos a fazer a conversa normal. E para mim está tudo bem. É para falar, vamos falar mesmo e é natural. E estamos conversando, falando. Depois eu pergunto: então, o que vocês queriam perguntar? Não, já foi conversado aqui, vocês já responderam.
Sabe o que significa? Você só foi e sentou aberto para falar o que tem que ser falado. Fomos conversando e fomos falando. Quando perguntamos qual seria a pergunta, ele já falou, você já respondeu. Iríamos perguntar sobre essas coisas que vocês já falaram. Sabe o que Cristo está falando com você essa noite? A sua identidade precisa ser revelada hoje. Assuma de fato qual é a parte da sua identidade que precisa ser moldada. E começa a gritar para você mesmo: eu tenho medo de me expor. Eu tenho medo da rejeição. Eu tenho medo porque sou inseguro. Começa a falar para você e começa a falar para quem está te ouvindo. Sabe por quê? Porque quando você tira a sua máscara, você fica transparente para que seja curado, sarado, restaurado. Porque no discipulado de Jesus, as máscaras são reveladas. As máscaras das suas emoções estão te paralisando. As máscaras das suas rejeições estão te paralisando. As máscaras do medo já te paralisaram. Porque você tem que olhar para a trajetória que você tem. E é impossível a eternidade não estar gritando o seu nome, porque você já está atrasado. Porque quando você tem um encontro com Cristo, quando Paulo cai, Paulo levanta, vai até a casa, volta a enxergar, ele já começa a querer fazer evangelismo, ele já começa a pregar. E o principal de tudo, que irrita, os milagres já começam a acontecer. Sabe o que é isso? A fome que ele tinha, quando ele era doutor do judaísmo, agora é a fome que ele tem quando se tornou escravo do cristianismo. A disposição que ele tinha quando ele era mestre nas sinagogas é a disposição que ele tem para ser servo dos apóstolos. E a pergunta que eu tenho para você nessa abertura: aonde a identidade que você carrega está sendo gritante aos ouvidos de quem senta ao seu lado? As pessoas que sentam ao seu lado, Guilherme, já estão tendo raiva de tanto que você fala do seu chamado? Se não, o teu chamado ainda não está contagiando ninguém. Sabe por quê? Não tinha como sentar do lado de Paulo e não ouvir sobre Cristo. Não tinha como sentar do lado de João e não ouvir sobre Cristo. Não tinha como sentar do lado de Pedro e não ouvir sobre Cristo. Nós estamos aqui 7 dias para ter uma identidade restaurada, as emoções restauradas. Sabe para quê? Para você respirar Jesus, transpirar o Espírito Santo e os milagres serem visíveis. A igreja está passando por uma revolução. Só vocês que não estão percebendo. Alguns ainda dizem: poxa, já viu essa geração? Eu já. Olha, essa geração não quer nada. Eu não sei a geração que você está dizendo, não. Mas alguns dessa geração que está do meu lado já está respirando Jesus. Alguns dessa geração já estão queimando por Jesus. Talvez é o meio que você vive de uma geração de que não quer nada. Então você é o agente para mudar essa geração. Discípulos, conferência é conferir. Então vem aqui conferir primeiro a sua identidade. A sua identidade já passou por uma conferência sobre as suas emoções de quem você é? Você tem convicção de quem você é? Porque eu não consigo sentar numa mesa e ficar 40 minutos falando só de futebol, só sobre de trabalho e não falar da Bíblia. O dia que isso acontecer, tenha certeza, me ajude em oração, porque eu estou esfriando. Porque todas as mesas que eu sento, eu falo de futebol, de trabalho, mas daqui a pouco eu estou falando sobre teologia, daqui a pouco eu estou falando sobre discipulado, daqui a pouco eu estou falando sobre chamado. Sabe o que é isso?
É aquilo que vivíamos já a partir de 2018 e 2019 desse altar, do incenso que foi falado. Nós víamos para esse lugar e o incenso estava queimando. Tinha brigas? Tinha. Tinha 3 horas de discussão? Tinha. Mas nós estávamos discutindo, porque estávamos queimando. O incenso estava queimando. Discipulado sem incenso é manipulação. Discipulado sem Bíblia é manipulação. A sua identidade como é que está hoje? Como está a sua identidade hoje, Angélica? Como está a sua identidade hoje, Leone? Como está a sua identidade hoje, Nata? Quando eu ando na rua e vejo um deficiente, aquilo me angustia. Por quê? Porque eu olho para mim e falo, Senhor, por que eu não tenho a autoridade de colocar a mão nele e ele ser curado? Tem um rapaz que vive no sinal ali, ele é deficiente da mão, do pé, e ele vai devagarzinho. E aquilo ali teve uma vez que a passageira perguntou, você está bem? Porque a lágrima escorreu. E eu estava falando, Espírito Santo, por que o incenso que eu queimo não é suficiente para manifestar o dom da cura? E eu falei, não, eu só estou falando com Deus. Ela, você é crente? Eu falei, não, eu sou escravo. E a lágrima estava escorrendo. Mas eu entendo que tem propósitos nessa situação. Mas o que eu não entendo é o crente não sentir dor. O que eu não entendo é você entrar diariamente na casa da oração, na casa do incenso. O que eu não entendo é você chorar quando você está cantando, pensando só nos seus problemas, mas não pensar na missão da eternidade. Porque essa missão não tem a ver com a tua vida, tem a ver com o teu propósito. Essa missão não é para você se tornar bem-sucedido. Não, essa missão é para tu chegar naquele grande dia e entregar, eis aqui as almas que eu ganhei. Essa missão não é para você terminar a tua faculdade. Essa missão não é para você ter uma casa de praia, não. Essa missão é para chegar diante do trono e falar, eis aqui a multidão que o meu discípulo ganhou. Fica a pergunta, quem vai ser mais celebrado? Billy Graham ou quem discipulou Billy Graham? Fica a pergunta, as suas obras vão queimar como palha ou vão resistir o fogo como ouro? Fica a pergunta, no segundo dia, você vai entrar confuso sobre a sua identidade ou você já vai entrar com a missão em andamento? Porque não tem problema. Você pode começar a sua missão hoje.
a 100 por hora, ou hoje a 10 por hora. O que não pode acontecer é você sair daqui com a sua missão no zero. As igrejas estão celebrando grandes conferências lotadas. Que o primeiro lote é 200, o segundo lote 300, dependendo da posição das cadeiras, 400. Conferências atrás de conferências, conferências atrás de conferências. Mas a pergunta é: cadê os discípulos com identidade dentro dessas conferências? E nós temos que fazer, não é sobre não fazer. A pergunta é: quem cuida de quem ouviu aquela informação para que ela se torne uma missão? O que o mundo diz sobre você, você não é. O que Deus fala sobre você, isso você é. Você é lavado. Fala comigo, é isso que eu sou. Não, fala com vontade que a galera está mais forte, né? É isso que eu sou. Vamos quebrar, fazer uma praticazinha de PNL, quebrar alguns gatilhos na mente, que a psicologia também ajuda. Fala, é isso que eu sou. Não, Magda, fala com mais vontade. É isso que eu sou. Deus te chamou para um propósito, Magna. Não, fala, é isso que eu vou viver. Fala, é isso que eu vou viver. Deus te chamou para uma missão. Opa, ele pegou. Então eu vou citar a Bíblia e você vai dizer, é isso que eu vou viver, Nata. Amém? Tu é nossa discípula, então não me deixe me vergonha não, hein? Deus te chamou para uma missão. Deus te chamou para um propósito. Deus te deu autoridade. Deus reafirmou sua identidade. Deus vai restaurar teu propósito. É isso que nós vamos viver. Você não precisa provar quem é. Só viver como quem sabe o que é. Você não precisa provar quem é. Só viver como quem sabe que é. Frase simples. Mas se você viver como você diz que é, tudo vai mudar à sua volta. Tudo vai mudar à sua volta. Discípulos que andam com propósito, não apenas oram por frutos. Eles plantam, regam e colhem com clareza. Discípulos que andam com propósito, não apenas oram por frutos. Eles plantam, regam e colhem com clareza. Fala para você mesmo. O que de fato você quer nesses 7 dias? Fala para sua mente aí. Fala aí para você. Pensa aí. Vou te dar esse tempinho para você pensar. O que de fato você quer? Falou? Pensou? Quando a identidade está firme, a missão não é peso, é prazer. Se essa frase
não fizer parte do que você pensou, você precisa repensar. Quando a identidade está firme, a missão não é peso, é prazer. Sabe por quê? Porque tem um preço a ser pago para viver o que você pensou. E eu não sei o que você pensou não, mas eu tenho certeza que Deus não vai te dar de mão beijada. Aí eu lembro do nosso amigo Paulo. Tenho prazer. E quando fala de Paulo, constrange a gente, né, Tiago? Ele fala, rapaz, por amor a você, eu prefiro padecer aqui do que ir para a eternidade agora. Sabe por quê? Porque eu já estou salvo mesmo. Mas por causa de você, eu prefiro ficar aqui, te discipulando, te ensinando, sofrendo açoite, por amor a você. Porque eu tenho prazer nessa lei. O salmista, ele vai dizer, tenho prazer nos seus mandamentos. A pergunta é, o que você pensou? Vai te causar só prazer? Ou vai te causar dor para confrontar a identidade que você precisa ter? Por quê? Porque se eu vim conferir nesse primeiro dia, eu preciso que você entenda a sua identidade para você voar nos outros dias. Mas a sua identidade tem que estar firme. Porque o que Deus pode revelar para os outros dias possa ficar muito distante daquilo que você está disposto a renunciar sobre a sua identidade. Aí o barco passa. Aí é só no próximo. Aí vamos esperar uma outra conferência. Então vamos sair daqui hoje convicto de que eu preciso ter uma identidade firmada. Thompson, você precisa ter uma identidade firmada. Não é o que eu digo, não é o que o Carlos diz, não é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, está dito. E o que a Bíblia diz, aí machuca mais. Por quê? Porque o que a Bíblia diz é inegociável. E o discipulado se torna confrontante. Doloroso. Sabe por quê? Porque no discipulado, a sua personalidade vai ter que ser tratada. O seu caráter vai ter que ser exposto. E a sua postura vai ter que ser transformada. Se você não estiver disposto a mudar comportamento, a confrontar o seu caráter, provavelmente o seu discipulado será infrutífero. Jesus tinha 12, mas um não quis. Jesus tinha 12, mas um traiu. Jesus tinha 12, mas nenhum pôde subir na cruz. E diante da cruz, teve um que, independente da dor, falou, eu acredito em você. Me faz entrar no seu reino? Isso é terrível quando eu penso. Porque ele não andou com Jesus. Ele não provou os milagres de Jesus. E independente da dor que ele estava sentindo, ele olhou para aquele cara e falou, rapaz, eu acredito em você. Rapaz, eu acredito. Se tu tem esse reino aí, deixa eu entrar nele. A pergunta é, Jesus pregou para ele? Jesus evangelizou ele? Quem olha para você, já sente Jesus ao ponto de querer seguir Jesus só por quem você é? A sua presença com a verdade já se tornou um incômodo para a mentira? A sua presença pela santidade já se tornou um repúdio pela prostituição de quem a vive?
A sua presença pelo incenso já se tornou, inconsequentemente pelo outro, uma pessoa que você não é desejado de estar nas mesas? Se sim, meu Deus, aleluia. Se sim, glória a Deus. Sabe por que eu não posso deixar o incenso para evangelizar? O incenso vai junto. Eu não posso deixar a santidade para discipular. Ela vai junto. Eu não posso deixar o confronto para poder demonstrar o amor. Ele vai junto. Porque quando eu deixar um dos três, eu já abandonei os três. Você consegue dizer isso para você? Eu preciso viver a plenitude da identidade que Deus escreveu para mim. Fala isso. Eu preciso viver a plenitude da identidade que Deus reservou para mim. Pode subir o louvor? Desse primeiro dia, pode se colocar de pé. A sua identidade estabelecida. A identidade vai falar de cultura. A identidade vai falar de personalidade. A identidade vai falar sobre essas coisas que você adquire. Então o Rodrigo vai fazer uma dança profética. Mas tem o jazz na dança. Tem a bossa na dança. Tem o chachado na dança. Isso tudo é cultural. Mas quando se faz uma dança profética, a partir de um incenso queimado, a dança ela transmite um outro ambiente. Quando a sua identidade está firmada, tudo à sua volta será confrontado. Tudo. A pergunta é, Magda, a sua identidade já foi encontrada? A pergunta é, Efésios 4, pastor, apóstolo, evangelista, profetas e mestres, já está estabelecida em você? Está estabelecida? Aí a pergunta, quantos mestres tem aqui? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Quantos pastores tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos apóstolos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Quantos evangelistas tem aqui? 1, 2, 3, 4. Quantos profetas tem aqui? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabe o que isso significa? O corpo já encontrou a sua missão. O corpo já encontrou a sua missão. E agora, o que falta, Alex? A missão já encontramos. O que falta é a identidade formada. O que falta é a identidade formada. O que o diabo vai dizer? Você, apóstolo? Tu quer ser maior do que todo mundo, fulano? Não, é que eu tenho uma visão ampla de reino que você não tem. O mestre
É mestre, tu acha que sabe mais do que todo mundo? Não, que Deus me deu um entendimento que o pastor não tem. Mas e o pastor? O pastor vai dizer, eu tenho um amor que o evangelista tem, mas que o mestre não tem. Sabe o que é isso? É os membros do corpo trabalhando. Sabe por quê? O mestre não vai ter a paciência e o amor que o pastor tem. O profeta não vai ter a calma e a tranquilidade que o pastor tem para repreender o pecado. Mas todos eles só são úteis se a identidade estiver estabelecida. Porque se estiver com o embaçamento e dúvida de identidade, o teu chamado e a tua missão nunca será bem sucedida, porque Satanás sempre estará distorcendo quem você é. E o que você precisa agora colocar? Os seus olhos fitados naquele que carregou tudo para você. A igreja dessa geração está sendo confrontada. A igreja dessa geração está vivendo um ambiente espiritual confrontador. E nós vamos nos levantar com uma identidade estabelecida, Angélica. Qual é o teu chamado, Angélica? Qual é o teu chamado, Lucas? Qual é o teu chamado, Igor? Qual é o teu chamado, Eduardo? Vocês precisam bater no peito e dizer, o meu chamado é esse. Esse sou eu.